Um dia depois da derrota no Clássico Rei, o Fortaleza decidiu demitir nesta segunda-feira, dia 14, o técnico Juan Pablo Vojvoda, encerrando um ciclo de 4 anos e 2 meses entre conquistas, feitos inéditos e um recorde recente em negativo. O que é destaque na edição do Povo de hoje, inclusive já pego aqui para vocês acompanharem na parte de cima aqui da edição de hoje, uma foto bem grande do agora ex-técnico do Fortaleza argentino, Juan Pablo Vojvoda. O fim da era Vojvoda, muitas conquistas para o Fortaleza. É uma história que vai ficar, é um trabalho que vai ficar marcado na história do Fortaleza Sporting Clube, porque foram feitos inéditos, né? Uma final de uma Sul-Americana, quase venceu, ficou ali na vice-colocação, classificações sucessivas à Libertadores da América. Ou seja, nunca o Fortaleza havia conquistado um patamar de força nacional e também internacional. Então, o torcedor leonino, de fato, tem motivos para ficar muito grato e, claro, para ficar também triste, né? Ninguém queria, com certeza, que houvesse, né, uma ruptura desta forma. Foram dadas inúmeras chances a Pablo Vojvoda, mas, ao que tudo indica, ele perdeu o controle sobre o time e aí não sobrou nenhuma outra alternativa para a diretoria do Fortaleza que não fosse a demissão de Pablo Vojvoda. Essa decisão foi vista pela diretoria como necessária diante do momento da equipe, que acumula derrotas e desempenho muito aquém do esperado em todas as frentes da temporada. Além disso, amarga uma sequência negativa de 9 partidas sem vitórias, sendo 6 reveses consecutivos, e a derrota no Clássico Rei, derrota para o Ceará, foi a gota d'água. No mês passado, já sob pressão, o tricolor chegou a garantir a permanência do comandante até o fim do ano, quando se encerrava o contrato, o que não se concretizou. A opção pela troca do comando foi selada após uma segunda-feira cheia de reuniões de emergência, inclusive. O Leão do Pici está na vice-lanterna da Série A do Brasileirão. Além disso, perdeu o campeonato cearense novamente para o seu maior rival, o Ceará, e caiu de forma vexatória na Copa do Brasil para o Retrô de Pernambuco nos pênaltis, em plena Arena Castelão, e foi também eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia em jogo fora de casa. Para falar com a gente sobre toda essa novela envolvendo o agora ex-técnico do Fortaleza, a gente conversa agora com Levi Lima, repórter da editoria de esportes. Levi, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Claro que o que todo mundo quer saber agora é: quem substitui Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza e com essa missão dificílima de garantir o Fortaleza na Libertadores da América, de impedir a queda do Fortaleza na Série A? O que a editoria de esportes já apurou ao longo das últimas horas? Quem é que está aí com o passaporte quase carimbado para comandar o Fortaleza? Será que é outro argentino? Muito bom dia. Muito bom dia, Ítalo. Olha, eu acredito que essa é a pergunta que todo mundo quer saber nesse momento. A princípio, como você falou muito bem nesse início, o Vojvoda ele teve uma era muito gloriosa e muito vitoriosa pelo Fortaleza e se consagrou como o maior e o melhor técnico que já passou pela história do tricolor cearense. O que a gente conseguiu apurar de ontem para hoje, desde essas reuniões, é que existiam 3 principais nomes que a diretoria tricolor entendia que seriam os melhores, os mais prováveis para assumir esse comando. O primeiro deles, e o que a gente conseguiu apurar que era o que mais agradava a todos, era o argentino Ramon Dias, que tinha treinado o Corinthians ultimamente. Ele tinha sido destaque por ele ser líder no ambiente do clube e por ele já ter consagrado o Vasco e Corinthians, Vasco em 2023, Corinthians em 2024, que ele estava em situação parecida com a que o Fortaleza está atualmente, e ele conseguiu tirar esse time da zona do Z4. Só que hoje mais cedo, a imprensa paraguaia deu, que é o Ramon Dias é paraguaio, Argentina, a imprensa paraguaia deu que o Olímpia do Paraguai está praticamente acertado com o Ramon Dias e que ele deve ser reforço do Olímpia até o fim desta semana. Ou seja, o primeiro dos nomes e o principal, o mais cotado, o que mais agradava a diretoria do tricolor, já não vai mais vir. Com isso, sobraram outros 2 nomes. O argentino Luiz Ubeldia, que treinava o São Paulo e
curiosamente, era o treinador da LDU quando o Fortaleza perdeu a final da Sul-Americana. Ou seja, poderia voltar este caminho do Fortaleza, só que agora do lado tricolor. Ele está desempregado depois de ter sido demitido do São Paulo no último mês, antes da parada para o Mundial, e agora está nesse processo de negociações, o interesse do Fortaleza e toda a cúpula do tricolor. Um outro nome, que não argentino, mas brasileiro, é do técnico Thiago Carpini, que estava no Vitória. O Carpini, ele também no ano passado assumiu o Vitória, uma outra curiosidade, após a demissão do Léo Condé, que hoje é técnico do Ceará. E na época o Vitória também estava no Z4, só que estava mais ou menos ali na 8ª, 9ª rodada do Brasileirão do ano passado. E o Vitória conseguiu reagir, conseguiu uma boa campanha que levou o time à Sul-Americana. Era uma situação um pouco parecida com o que o Fortaleza se encontra agora, só que com um pouco mais de tempo de trabalho. Então, basicamente, os nomes que nós conseguimos apurar de ontem para hoje eram Ramon Dias, que praticamente essa manhã a imprensa paraguaia dá como certa a ida dele ao Olímpia, então provavelmente está descartado este nome. Luiz Ubeldia, que treinava o São Paulo, está desempregado. E o técnico... o técnico do Vitória, que acabou, o Thiago Carpini, que acabou também demitido, que agora está livre no mercado. Perfeito, Levi. Só explicando, teve uma hora aqui que eu balancei a cabeça negativamente, é porque eu estava aqui tentando me comunicar com a nossa direção aqui do Povo News. Levi, vamos falar sobre a reação também da torcida do Fortaleza após essa demissão, porque ontem eu acompanhei as redes sociais e realmente muita gente lamentando, né, de alguma forma, com aquele fio de esperança de que talvez Vojvoda ficasse no Fortaleza, mesmo com essa situação quase que insustentável, né? Imagina a divisão no coração do torcedor tricolor, né? Sabendo que era difícil manter Vojvoda, mas também ali no fundo, né, do coração, do desejo, não querendo abrir mão de Vojvoda, né? Uma situação bem complicada, mas eu acredito inclusive que a torcida deve fazer uma grande homenagem a Vojvoda na próxima partida do Fortaleza aqui no Castelão, porque realmente ele merece, né? Como a gente destacou aqui na abertura do nosso O Povo News, nunca um técnico conseguiu tantas conquistas para o time do Fortaleza, conseguiu colocar, na verdade, um time aqui do estado do Ceará sob os holofotes internacionais, né? Enfim, em espaços super relevantes do nosso futebol. Como é que você vê também o papel da torcida em relação a Vojvoda, né? E, claro, a dificuldade que vai ser cortar esse cordão umbilical, afinal, não estamos falando de 4 dias, de 4 meses, estamos falando de mais de 4 anos, né? A imagem de Vojvoda se confunde muito com a do próprio Fortaleza, assim como foi durante muito tempo com Rogério Ceni. Se conseguiu fazer, né, essa dissociação, mas só foi possível com a chegada de Vojvoda, ou seja, vai ser também muito difícil achar alguém que substitua Vojvoda, não só pelo talento, né, mas pelo carisma, pela ligação que ele conseguiu estabelecer, um vínculo muito forte com a torcida. Ítalo, a sua fala foi muito assertiva, por quê? O Vojvoda no Fortaleza foram 310 jogos. Foram 4 anos e 2 meses, só que além de tudo, não foram só jogos por permanência, o Vojvoda conquistou e triunfou no Fortaleza. O Vojvoda conquistou 3 Copas do Nordeste, 2 Copas do Nordeste. O Vojvoda foi tricampeão cearense, entre eles o penta inédito do clube. Além disso, na campanha do Brasileiro, que é a principal competição que as equipes têm, o Vojvoda ele conquistou a melhor campanha de uma equipe nordestina na história da Série A. O Bahia foi sim campeão brasileiro na década de 60, só que era um outro modelo, era um formato bem mais reduzido. E o Vojvoda conseguiu com Fortaleza levar o tricolor a 2 Libertadores, que até então é um feito inédito de um clube cearense. Foi algo que ele, com os méritos dele, da diretoria, que eles conseguiram mudar o patamar do Fortaleza. O Fortaleza ficou conhecido internacionalmente, querendo ou não, clubes argentinos já jogaram contra o Vojvoda, clubes chilenos, clubes paraguaios, ou seja, ele, querendo ou não, foi ele, sobre o comando dele, que o Fortaleza subiu de patamar e elevou-se a um clube que se consagrou na Série A, que conseguiu conquistar
e que impõe respeito aos demais clubes brasileiros. Vai ser difícil, de fato, você assumir a sequência do trabalho do Vojvoda, como eu imagino que tenha sido para os técnicos que viram depois do Rogério Ceni, como você falou, que na época conquistou a Série B, que tinha sido o principal título do Fortaleza e que as pessoas consideram a muitos como isso, e para o torcedor existia uma visão meio ambígua. Por quê? Nesta temporada, de fato, o Fortaleza vinha mal. De fato, o Fortaleza teve alguns empecilhos no meio do caminho, teve uma eliminação para o Retrô na Copa do Brasil, teve recentemente a eliminação para o Sport, estava indo mal, mas a história do Fortaleza e do Vojvoda não se resume apenas este ano. As pessoas, por mais que esta fase estivesse ruim, muitos ainda acreditavam no Vojvoda tal qual ele conseguiu tirar o Fortaleza, que era lanterna em 2022, e levar o time para uma campanha de Libertadores, que foi um feito basicamente inédito até aquele ano. Nenhum time, na virada de um turno, conseguiu se livrar da lanterna do Z4 do brasileiro e ir para a Libertadores, exceto o Fortaleza de Vojvoda. Então as pessoas ainda acreditavam que ele seria capaz de tirar o Fortaleza dessa situação em que ele se encontra. Ora, infelizmente, para os torcedores leoninos, a grande maioria, esse ciclo teve que se encerrar, teve que se fechar. E como você também falou assertivamente, eu acredito que as homenagens só irão começar. Ontem, durante a tarde, após o anúncio, alguns funcionários do clube e jogadores já publicaram nas redes sociais vídeos, falas, textos, jogadores deste atual elenco e jogadores que passaram pelo Fortaleza. A gratidão que os atletas tiveram não é somente a este momento atual, foram todos os 4 anos que ele esteve aqui. E o que a gente conseguiu ainda apurar é que hoje o Fortaleza ainda vai até o PC, vai se despedir dos atletas, então essas homenagens ainda devem continuar tanto por parte do clube quanto por parte dos jogadores. É isso, que venham muitas homenagens. Vojvoda merece todo esse reconhecimento, merece sair daqui com o coração com certeza cheio de bons sentimentos, de gratidão, porque é isso, né? O futebol é feito aí de ciclos, né? E agora, infelizmente, o ciclo Vojvoda se encerra e a gente deseja também muito boa sorte a ele nos próximos desafios, né? Nos próximos times que ele vai, com certeza, comandar, seja aqui no Brasil, com certeza já deve ter um monte de time aí de olho nele, assim, só esperando ele sair oficialmente do Fortaleza para apresentar o contrato e ele, né, quem sabe aí também desempenhar, realizar um grande trabalho. Levi, valeu demais, forte abraço, muito obrigado aqui pela sua participação, estreando aqui com a gente, né, que seja a primeira de muitas vezes aqui.